Olá, vamos iniciar a análise de mais um caso repetitivo em matéria previdenciária. É um caso julgado pela TNU e se trata do tema de número 192, no qual se discute saber se é possível computar para fins de carência as contribuições recolhidas com atraso após a perda da qualidade de segurado. É uma situação muito comum, essa, na verdade, a de que pessoas, segurados, que pararam de contribuir para a Previdência por vários anos e um dia vão lá e fazem um recolhimento de várias competências, às vezes de vários anos, e tem a expectativa de que todas essas contribuições serão consideradas para fim de carência para a percepção de um benefício que ele está pretendendo requerer. No final aqui vocês vão ver o caso concreto que foi analisado pela TNU e vai ficar bem claro como é que é feita essa análise. Primeiramente, a gente vai ter aqui a norma em discussão, que é o artigo 27, inciso 2 da Lei de Benefícios, que dispõe dos seguintes termos. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos respectivamente nos incisos 5 e 6 do artigo 11 e no artigo 13. Ou seja, ele fala aqui daqueles segurados que são responsáveis pela sua própria contribuição, né? No caso dos segurados empregados, avulsos, outra pessoa é responsável por fazer o recolhimento de suas contribuições previdenciárias. Então está dizendo aqui que se a pessoa vai fazer o recolhimento, apenas vai contar a carência a partir da competência em que ele está fazendo o recolhimento ali de forma tempestiva, ou seja, ainda dentro do prazo para recolhimento daquela contribuição, certo? E temos aqui o artigo 59, parágrafo 1º, que trata sobre auxílio-doença, que fala que não se concede benefício por doença pré-existente, né? Ele diz nos seguintes termos: não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão. Então, um exemplo, a pessoa que tem uma cardiopatia e, no entanto, ela ainda tem condições de trabalhar. Se no dia que ela começou a contribuir para a Previdência, ela ainda tinha condições de trabalhar, mas já tinha a doença, essa doença se agrava após ele preencher o requisito da carência, aí ele vai ter o direito ao benefício, né? Mas se ele começa a contribuir com essa incapacidade pré-existente, ou seja, se ele já era incapaz de trabalhar na data em que ele se filiou à Previdência, aí por essa doença ele não poderá requerer o benefício, porque essa incapacidade era pré-existente à sua filiação. Então temos essa situação em que não adianta recolher de forma retroativa para tentar obter a qualidade de segurado, se ao tempo do início da incapacidade a pessoa ainda não tinha feito nenhum pagamento de contribuições, ainda não tinha preenchido o requisito da carência, principalmente. E a análise no caso foi no sentido de que as contribuições recolhidas com atraso entre a perda da qualidade de segurado e sua reaquisição não são computadas para efeito de carência. Aí fizeram referência a um precedente anterior da TNU, no qual a contagem das contribuições recolhidas com atraso só é admitida se não houver perda da qualidade de segurado. Portanto, há necessidade da qualidade de segurado no momento do recolhimento. Para ficar, então, bem claro, voltando aqui ao artigo 27, inciso 2. O segurado, ele
se ele não está como segurado ainda, ou melhor, se ele não está filiado à Previdência Social, aí o recolhimento retroativo não faz com que conte a carência para trás. Diferente é a situação da pessoa que já recuperou a qualidade de segurado. Então, vou dar o exemplo aqui de um contribuinte individual. Ele foi lá, fez um recolhimento de forma tempestiva e recolheu do mês anterior que ele trabalhou, ao que ele está recolhendo, né, melhor dizendo, e depois ele passou alguns meses sem contribuir, mas aí ele já recuperou a qualidade de segurado, porque já fez esse recolhimento, ou alguns recolhimentos, mas passou alguns meses sem contribuir, sendo que menos meses do que é o período de graça, ali de 12 meses ou de 24 meses, conforme o caso. Inclusive, a gente já tem vídeos aqui no canal falando sobre prorrogação de período de graça de contribuinte individual, tratando aqui sobre o tema 239, recomendo que vocês assistam. E voltando aqui então, se ele fez o recolhimento, recuperou a qualidade de segurado e depois passou, vamos supor, 5 meses sem contribuir, ele pode, no 6º mês, após ele ficar sem contribuir, fazer o recolhimento desses 5 meses anteriores, porque ele não tinha ainda perdido a qualidade de segurado. De outra mão, se ele, após perder a qualidade de segurado, passou todo o período de graça sem recolher, e aí depois ele decide recolher retroativamente para contar com um período de carência, todo esse período em que ele ficou sem recolher, aí já não dá mais, porque ele só vai contar do primeiro recolhimento sem atraso após a recuperação da qualidade de segurado. E temos então aqui uma análise feita pela TNU sobre o objetivo da norma, né, que é o de impedir que o segurado volte a contribuir apenas quando já se encontra em situação que enseja o pagamento do benefício, garantindo a sustentabilidade financeira do regime, ou seja, se promove a solidariedade do sistema previdenciário. Porque seria insustentável para a Previdência que a pessoa pudesse recolher a qualquer momento, né, inclusive quando ela já está incapacitada. Ou seja, nesse caso, a Previdência Social seria uma garantidora universal, porque bastaria que a pessoa está sem conseguir trabalhar, fosse lá, recolhesse as 12 contribuições para recuperar a carência, e aí ela já ia poder receber o benefício, inclusive, dependendo do caso, de forma permanente ou vitalícia, né, se ela for uma doença que incapacite permanentemente. Então foi essa preocupação aqui externada pela TNU. Então, no caso concreto, e eu coloquei aqui em mapa mental para facilitar, aconteceu o seguinte: o segurado ele não estava mais filiado, porque ele perdeu a qualidade de segurado em 1984. E aí, ele em janeiro de 2009 fez recolhimento. E aí, ele fez recolhimento de contribuições de 1995 até 2008. Então, nesse caso, a TNU entendeu que ele não preencheu o requisito da carência, porque apenas vai contar aqui um recolhimento, na verdade, se ele fez isso, se eventualmente ele não tem informação do caso concreto aqui, mas apenas supondo, na verdade, e aí para exemplificar, que se ele fez o recolhimento em janeiro de 2009, dentro do prazo para recolhimento da competência de 2008, essa última competência aqui, que é de dezembro de 2008, ela seria contada, certo? Porque ele recolheu tempestivamente em relação ao mês anterior, né? Porque o vencimento do mês de dezembro de 2008 é no dia 15 de janeiro de 2009, né? Isso é previsão no artigo 30 da Lei de Custeio, que é a Lei 8.212, certo? Então, supondo que ele recolheu aqui até o dia 15, todo esse período aqui, então ele teria ainda dezembro de 2008 contado, mas de 95 até novembro de 2008 ele não teria contagem, então ele só teria uma contribuição contada para fins de carência,
e para o benefício por incapacidade são necessárias 12 contribuições, né? Essa regra já mudou ao longo do tempo, mas eu estou falando aqui pela regra atual de que são 12 contribuições. Então, o benefício foi indeferido. A tese, então, ficou fixada nos seguintes termos: pela impossibilidade de cômputos das contribuições recolhidas com atraso relativas ao período entre a perda da qualidade segurado e a sua reaquisição para efeitos de carência. Espero que tenha ficado claro para vocês. Esse mapa mental aqui, nele eu tenho inclusive todos os casos de repetitivos julgados tanto pela TNU, quanto pelo STF, quanto pelo STJ. Está muito completo esse material aqui. Ele é parte do material complementar do meu curso de Informática Aplicada. É um curso em que eu dou várias dicas sobre como atuar de forma mais eficiente no uso do computador na atividade judicial. Está aqui o QR Code para vocês conferirem e também tem link na descrição. Se estão gostando desse conteúdo, peço que se inscrevam no canal e também cliquem no botão curtir e também ativem as notificações. Até porque o canal ainda é muito pequeno e o YouTube provavelmente não vai recomendar para você os próximos vídeos se você não ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.